O que é engenharia de prompts? A engenharia de prompt ou prompt engineering é a arte e a ciência também de elaborar prompts precisos para orientar modelos de inteligência artificial, especialmente modelos de linguagem de grande escala, as famosas LLMs, a gerar respostas eficazes e relevantes. E veja, essa prática praticamente consiste em estudar prompts de forma tipo estratégica, fornecendo contextos, instruções e bem também como exemplos para que a inteligência artificial, ok, ele possa compreender melhor a intenção do usuário e também produzir resultados mais assertivos. E aqui nós vamos tentar entender o que é exatamente isso, tipo, criar comandos claros e estruturados, o que é orientar a inteligência artificial para que possa gerar respostas precisas e também relevantes. E também qual a diferença geralmente de um prompt comum e um prompt efetivo. Então, tu tens que começar a pensar a partir de hoje na engenharia de prompts como um roteiro que direciona a inteligência artificial a um objetivo específico. Por que a engenharia de prompt é importante? Veja, ele é bastante importante porque com um prompt bem escrito, okay, você terá precisão. Então, se tu tens a precisão, de certeza que tu terás um melhor resultado com mais qualidade das respostas e também tu terás a eficiência. Então, a eficiência nos dá menos tipo de trabalho e também mais rapidez em você obter algo que realmente vale a pena. E também tu terás uma personalização. Então, tu terás resultados únicos e contextuais. Estas são as razões pelas quais que a engenharia de prompt é bastante importante, okay? Devido à precisão, eficiência e também à personalização dos próprios comandos. De certeza que tu estejas a se perguntar o que realmente é um prompt para a inteligência artificial. Veja, no contexto da inteligência artificial, um prompt é a entrada fornecida ao modelo, que pode ser textual, visual ou auditiva, ok? Tanto faz desde que seja uma entrada. E essa entrada serve para que nós possamos solicitar uma resposta específica. E os prompts eles podem variar tipo desde perguntas simples, palavras-chave, instruções detalhadas, trechos de códigos, exemplos completos. Tipo, prompts bem estruturados geram respostas mais coerentes, ok? Enquanto que prompts vagos ou mal formulados também tendem a produzir resultados imprecisos ou irrelevantes, ok? Mas de vez em quando tu pode bater uma sorte que tu conseguires um bom resultado, independente do prompt que tu vais entrar. Até porque com o avanço da tecnologia, a própria inteligência artificial também tem dado respostas um pouquinho mais bem elaboradas. Veja, um dos maiores problemas atualmente, ok, de prompts genéricos é a falta de contexto, ok? Então, se os comandos que tu entraste são bastante comuns, então tu terás respostas bastante vagas ou talvez erradas, pois a IA também atualmente tem a mania de inventar de vez em quando certas respostas, ok? Então, e também os seus resultados ou corpos serão de respostas bastante incompletas e também incorretas. Esse é um dos problemas de prompts genéricos. Para que tu possas obter os melhores resultados e ao interagir com modelos de inteligência artificial, tem alguns elementos que são bastante essenciais que tu tens que ter em conta, como o formato do prompt, fornecimento de contexto e bem também como o uso de exemplos também ajuda bastante, como também adaptação e também alguns ajustes nos seus prompts. Isso aí poderá ajudar com que a inteligência artificial possa lhe dar tipo, melhores resultados e bem também como a interação com vários turnos, ok? Então, tudo isso aí é bastante importante para que você possa obter melhores resultados quando tu introduz os seus prompts. Como isso realmente funciona? Para que tu possas realmente ver como isso funciona na parte real, demonstrar alguns exemplos. Veja o seguinte, tu vais abrir o seu chat de inteligência artificial que tu bem quiseres, mas tu podes usar como o chat GPT, pois servirá muito bem para esse exemplo. Então, aqui nós vamos mostrar primeiramente um exemplo de um prompt genérico. Ok? Então, vamos lá imaginar que nós estamos a tentar fazer tipo consulta de vendas a partir de uma tabela de SQL, ok? Então, exemplo de prompt genérico pode ser algo do gênero, como por exemplo, vais dizer o seguinte, escreva uma escreva uma consulta para, ou consulta SQL, seria bom, escreva uma consulta SQL para calcular o total, de vendas por produtos, ok? Tu vais colocar ponto e depois disso vais dar o enter, ok? Então, ele vai fazer a pesquisa e ele vai me dar umas respostas, como nós podemos ver aqui, veja. Claro, aqui vai um exemplo simples e bem comum de consulta para SQL, algo assim do gênero. Ele aqui deu alguns exemplos, deu o nome das tabelas,
Ele aqui me deu alguns exemplos, ok? Me deu o nome da tabela e tudo assim, tipo, por exemplo, consulta SQL, está aqui, o que faz, me deu talvez a resposta. Se você já tiver o valor de venda em uma coluna, algo assim do gênero, me deu respostas aqui, vamos dizer, mesmo boa resposta, mas isso aqui é um prompt genérico, ok? Pois ele praticamente não informa os nomes da tabela, ok? Não especifica quais colunas devem ser usadas e também não define filtros ou período de análise que nós gostaríamos de fazer nessa mesma consulta SQL. Okay? Então, isso aqui é um exemplo de prompt genérico, que é praticamente um dos problemas também. Agora, vamos lá imaginar caso, em vez de tu escreveres aquilo e tu escreva algo do gênero. Veja, em vez daquele, se tu escrever o seguinte, veja, gere uma query, gere uma query SQL usando a tabela sales, ok? Sales date, tipo data de vendas, sales data, para calcular, para calcular o total de vendas, para calcular o total de vendas, ok? Vamos abrir aqui, eu vou abrir meu sales underscore amount, ok? Depois eu terei a minha tabela de total de vendas, ok? Amounts. Aqui eu estou já tipo identificar a minha tabela de vendas, ok? Amount de cada categoria de produto. Vamos abrir parênteses, categoria de novo, category, vamos abrir e fechar. Num ano, ok? No ano de, nós devemos especificar também o ano, pois é muito importante. Bom, agora vamos usar também alguns filtros, ok? Filtre, ok? Filtre pela coluna order underscore date e ordene o resultado pelo total de vendas, pelo total de vendas em ordem, ok? Em ordem é muito bom também nós identificarmos uma decrescente ou decrescente. Tá vendo? Essa aqui é uma consulta de vendas, ok? Com um prompt já optimizado, já não é um prompt genérico, ok? Pois aqui nós especificamos a tabela, as colunas, também os filtros de ordenação e como resultado, ok? Nós vamos ter um query correta e também ajustado ao nosso objetivo que nós gostaríamos de alcançar em relação àquele comando que nós passamos bastante genérico, ok? Essa é uma diferença. É por isso que se diz, hoje em dia, nós sabemos que a programação está mudando, muita coisa está mudando. Nós já podemos utilizar a inteligência artificial para que nós possamos alcançar certos resultados, mas é muito importante que tu saibas os conceitos básicos de cada linguagem de programação ou talvez de qualquer coisinha que tu esteja estudando. É muito importante que tu saibas o conceito básico. Pois se tu sabes o conceito básico, facilmente tu vais conseguir criar melhores comandos, ok? Então, essa é a diferença de quem estudou os conceitos básicos e de quem não estudou conceitos básicos. Quem não estudou conceitos básicos, praticamente ele vai passar muitos prompts genéricos, ok? Tipo, consultas, comandos vazios. Mas quem tem noção básica das coisas, ele vai conseguir criar um prompt bastante optimizado como este, ok? Agora, se eu der Enter, vamos lá ver qual será a nossa resposta. Dei aqui um Enter. Aqui está um query conforme solicitado. Então, ele tem um query muito mais optimizado em relação tipo uma resposta vaga, como nós tivemos aqui, cuidando de metade, mas aqui ele deu algo bastante optimizado, ok? Do jeito que nós solicitamos. Veja, se tu sabes o que tu queres, tu vais ter uma resposta mais rápida e mais eficaz. Mas se tu apenas tipo, vai na sorte passando qualquer comando e esperas obter qualquer resultado, então ele bem que pode acertar no resultado, mas só que ele vai te dar muita informação desnecessária, ok? Porque nós estamos a correr contra o tempo. Então, é por isso que é muito importante que tu saibas os conceitos básicos para que tu possas começar a ter noções básicas de como escrever queries mais queries de comandos para que tu possas saber passar comandos mais optimizados em relação a comandos genéricos. Aqui nós temos select categoria, sum amount, tipo sum vai somar os valores de vendas, as total vendas, vai considerar como vendas total. Depois vai dizer na tabela de sales data, ok? Na tabela de sales data, onde
a data é maior ou igual a 2024 de 1 de janeiro e a ordem de data também deve ser de 2025, assim, menor de 2025. Agrupar por categorias e também ordenar por total de vendas da forma decrescente, ok? Agora, já aqui o resultado que nós já havíamos obtido anteriormente, que ele deu aqui select, product ID, product name, um valor total, as total vendas, from vendas, group by, blá blá blá, algo assim do gênero, ok? Então, se nós vemos esse query aqui, com esta aqui é bastante diferente. Essa aqui foi diretamente no objetivo que nós gostaríamos de obter. Em relação a isso aqui, foi algo que ele inventou. Então, é muito importante de vez em quando tu estás a passar tipo, ou estás a pedir com que um chat dê-te respostas, de vez em quando é muito bom que tu informe a sua tabela, para que ele possa também tipo, saber basear-se as respostas a partir da sua própria tabela que tu tens. Não, tem mais aqui outro exemplo, como por exemplo, Python, limpeza de dados em Python. Aqui temos um prompt genérico. Escreva um código em Python para limpar um dataset. Você não especifica o dataset, veja. Qual é o problema que nós temos aqui? Não informa o formato do dataset, não diz quais etapas de limpeza devem ser feitas e também gera código genérico incompleto, ok? Mas se tu passares um query um pouquinho diferente, tipo assim, tipo, gera um script em Python usando pandas para limpar um dataset seguindo os seguintes passos: preencher valores faltantes em colunas numéricas com a mediana, preencher valores faltando com colunas categorias com a moda, remover linhas duplicadas, converter colunas de data para o formato específico que tu gostarias. Então, esse aqui é um prompt optimizado, então, pois aqui as instruções são bastante detalhadas da seguinte forma: preencher valores nulos, remover duplicados e também padronizar o tipo de formato de data, que esse prompt aqui é melhor em relação ao prompt que nós temos aqui, ok? Então, quais são os benefícios da engenharia de prompt? Os benefícios da engenharia de prompt, primeiramente, nós temos precisão, pois com precisão nós teremos respostas mais exatas. Eficiência. Eficiência economiza o tempo, ok? Economia é o tempo, ok? Personalização, resultados mais adaptados aos nossos interesses e também redução de erros, menos retrabalhos, ok? Porque vai fazer as coisas. E também como potencial da IA, então, o uso estratégico da tecnologia que tu terás, vais obter mais da IA, ok? Da inteligência artificial. Então, pois é, pessoal, o prompt engineering ou engenharia de prompts é a ponte entre o humano e a inteligência artificial, ok? Então, bons prompts normalmente eles trazem respostas melhores, produtividade e também menos frustração. A inteligência artificial é tão boa quanto o comando que ele recebe. Se tu passares um bom comando, vais ter um bom resultado. Se tu passares um comando genérico, tenho certeza que podes ter um bom resultado, mas com mais frustração, ok? Em relação a algo optimizado. Então, essa é a nossa primeira aula de engenharia de prompt. Virão mais aulas por aí em diante. Então, já sabes, se tu gostaria mais de saber sobre engenharia de prompt, os conceitos básicos e muito mais, dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Vejo no próximo vídeo.